Shalom, graça e paz a todos. Que bom que você está aqui em mais um momento, em mais uma transmissão online do Ministério Manancial, a igreja onde você estiver. Então, só você acessar o nosso canal, que onde você estiver, você vai estar então sendo abençoado. Pode ser então aqui, pode ser então em outra cidade, estado, em qualquer lugar você vai estar então conseguindo acessar aqui o nosso conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua história. Nós estamos falando sobre princípios de uma vida abençoada. Falamos então sobre duas mensagens poderosas. Se você então perdeu a primeira e a segunda mensagem dessa série, dessa playlist, gostaria que você voltasse, e também assistisse elas também logo na sequência. Nós temos o primeiro e o segundo então estudo dessa série, que vai então ajudar você e edificar a sua vida de uma forma muito especial, tá bem? E também que você possa compartilhar com outras pessoas, porque é o princípio, Quando nós recebemos, nós então entregamos, nós colocamos então para que outras pessoas possam ver. Convido você, se ainda você estiver nos acompanhando pelo YouTube e você então ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vai lá, se inscreva, clique então no sininho para que você possa receber as nossas notificações e também que você possa copiar esse link e enviar na lista de transmissão para seus amigos, seus familiares e as pessoas da qual você se relaciona, ok? E assim juntos nós vamos crescendo o Evangelho do Senhor. Nós estamos então aqui sobre a terceira mensagem dessa série e hoje nós vamos falar sobre o princípio do primeiro. A nossa cultura está saturada de falsos ensinamentos sobre o que significa ser abençoado, mas o que a Bíblia realmente diz? E o que significa realmente ser abençoado? Pare para pensar, para analisar essa situação. Como podemos realmente viver uma vida abençoada? Desbloqueando as recompensas de uma vida generosa. Você será encorajado e desafiado a mudar a maneira como pensa sobre a generosidade e viver uma vida plena e então abençoada. Quando você então começa a desbloquear a sua vida em generosidade, a sua vida então em propósito diante do Senhor, você vai ter uma vida completamente abençoada. Porque ser abençoado não é você ter, não é você então adquirir e amontoar, não. Você só consegue ser abençoado quando você reparte. Você só consegue ser abençoado quando você partilha. Quando você coloca então isso na vida de outras pessoas, e aí você se torna então uma pessoa abençoada, você se torna uma vida abençoada, ok? Você já parou para pensar então sobre o porquê Deus colocou tudo isso sobre as nossas vidas? É muito importante nós identificarmos esses porquês e para quê. Efésios 1, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Veja bem, olha o que está dizendo esse texto, está aí para você observar. O nosso Pai que nos abençoou, não está no futuro, não está no passado, Está então naquilo que Ele já fez para a nossa vida, Ele já determinou para a nossa vida. Não era uma bênção só para o nosso passado, não é uma bênção que vai acontecer no futuro, não. Ele já agora, ou seja, o que eu preciso já está disponível e acessível para as nossas vidas, com todas as bênçãos. O que significa todas para você? Para mim, todas significa todas, ok? Aquilo que eu precisar, espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então o Senhor Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Antes de tudo o Senhor já tinha nos escolhido. E se Ele já tinha nos escolhido, nós então temos direito a todas essas bênçãos e adquirir tudo isso para cada um de nós. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor. Você dá porque você é abençoado ao Senhor. Eu gostaria de repetir essa frase para você, para isso ficar firmado no seu pensamento. Nós não pregamos o evangelho que você dá para ter.
Nós não pregamos o evangelho que você então começa a realmente barganhar as coisas, não. Você então dá porque você tem. Deus, você só dá porque o Senhor te entregou. Quando você entende esse princípio, você se torna mais abençoado. Você se torna então muito mais abençoado. Deixa eu fazer uma analogia com você. Se você então pegar uma semente e pegar então uma terra, e nessa semente, nessa terra você pegar e você tem um punhado de semente nas suas mãos, vamos dizer milho. Você pega então um quilo de milho em grãos e planta. Passado então dos dias, meses, ele vai então produzir, ele vai então nascer, vai então frutificar, vai produzir várias espigas de milho, ou seja, você vai conseguir, através daquele quilo de milho, você fará vários quilos de milho, porque ele vai produzir. Só que, se você pegar então aquilo e destruir tudo, você não vai conseguir então ter mais. Você só consegue plantar se você tiver. Então, quando você então tem aquele milho, você fala assim, não, agora eu vou plantar. Aí você vai lá e planta mais milho. Você então coloca mais milho então para plantar. E aí você pega e vai produzindo e vai multiplicando. Assim é o processo do Senhor em nossa vida. Você faz, Deus vai te abençoar. Aí Deus te abençoou, você pega e faz mais. Aí Deus vai te abençoar mais, aí você faz mais e assim sucessivamente, ok? Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Receba essa palavra do Senhor em Deuteronômio 28. Nós seremos abençoados em todos os lugares. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Deuteronômio 28, versículo de número 6. Então, nessa terceira mensagem dessa série, você precisa entender sobre o princípio do primeiro. E nós vamos extrair isso do livro de Êxodo, capítulo de número 13, nós vamos então extrair alguns princípios que vai então ajudar e fortalecer a sua vida para esse quesito do primeiro. E disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Êxodo 13, versículo do 1 e o 2. Então o Senhor ele disse para nós consagrarmos ao Senhor todo o primeiro, todos os primogênitos. 1 Coríntios 15, 20 diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Jesus ele então ressuscitou dentre os mortos, sendo então a primícia daquilo que então estava dormindo, de todos os mortos que ali estavam dormindo. Números 15, 20 diz assim, apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Números 15, versículo 20. Então, sempre que você faz algo, você então coloque ao Senhor. Deuteronômio 18 diz assim, vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Então, quando a palavra do Senhor nos ensina, e se fosse para me pegar mais um texto, para ficar bem claro para você, eu pegaria o texto da viúva, que quando o profeta chega na casa dela, ela estava ali fazendo o bolo, para que ela pudesse, então, ela e o seu filho comer, e eles já não tinham mais nada, ela ia morrer, a seca estava tomando conta, então, daquela nação. E ali o profeta chega e fala para ela, me dá o que comer, me dê então o que beber. E ela disse assim, eu não tenho nada, a não ser então esse último bolo que eu estou fazendo. Ele disse assim, faça então e dê primeiro para mim. O princípio do primeiro. Ela então olhou, eu acredito que o primeiro momento que ela então recebeu aquela palavra, o diabo falou para ela, como que você vai dar para ele? É melhor você e seu filho comer, talvez você aguente mais então algumas horas de vida, algum dia. Mas ela disse assim, não, eu vou obedecer, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. E ela fez, e quando ela fez, a Bíblia diz que ela então, o profeta libera uma palavra sobre ela, e diz assim, olha, enquanto houver seca, não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar azeite na sua botija, fique tranquilo, você vai viver tranquilamente. E aquela mulher, de uma pessoa então miserável, passou então a uma pessoa próspera, porque na casa dela não faltava nada.
E eu te pergunto, quem é o primeiro na sua vida? Quando você recebe o seu salário, onde vai os primeiros reais do seu salário? Para que vai os primeiros reais do seu salário? Você então recebe, você já paga um lugar aqui, você paga um outro lugar ali, você faz então uma coisa aqui, você faz o outro negócio ali. Quem é o primeiro na sua vida? O primeiro na minha vida é Deus. Tudo aquilo que chega nas minhas mãos, imediatamente eu faço então a transferência para o Senhor, na hora, porque eu entendi esse princípio. E esse princípio tem ajudado a minha vida, mesmo em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, mesmo assim o Senhor, Ele tem me sustentado e tem me fortalecido nessa palavra e nessa direção. Eu não sei você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas eu convido você a fazer sempre o primeiro. Se Deus vem primeiro na sua vida, todo o restante vai vir em ordem. Se Deus vier em primeiro na sua vida, todo o restante vai seguir em uma ordem. Mateus 6:33 diz assim: disse o Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino de Deus, façam primeiro o Senhor. Use sempre o princípio do primeiro. O povo de Israel, eles escolhiam, eles entregavam primeiro ao Senhor. O povo de Israel, eles então, as primeiras crias, eles colocavam diante do Senhor. Por isso que você vê uma nação próspera, o judeu, como que ele tem sido próspero durante então as décadas, os milênios, né, da vida, melhor dizendo, né? Se Deus não vem primeiro na sua vida, todo o resto estará fora de ordem. Se Deus não for o primeiro na sua vida, o restante vai ficar desgovernado. Êxodo 13:1 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, e o primeiro filho de Israel me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então, se você não colocar Deus em primeiro lugar, a sua vida vai ficar desgovernada. É muito comum algumas pessoas dizerem assim: pastor, eu não consigo ser fiel ao Senhor, porque a hora que eu recebo o meu salário, o banco já pega já uma parte, os empréstimos então que eu tenho já pega já uma parte, as situações então, a hora que eu vejo eu já não tenho mais nada. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque Deus não está sendo primeiro na sua vida. A sua vida está desgovernada. Você já viu um carro desgovernado? Você já viu algo desgovernado, irmãos? É catástrofe na certa. Que você possa então parar e obedecer essa palavra. Você está nos acompanhando no final do mês. Logo então chegam os seus recebimentos. Logo então começam a chegar as suas entradas. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar e tenha fé. Acredite verdadeiramente que Deus vai abençoar você, que Deus vai mudar essa história da sua vida, que Deus vai então transformar a sua realidade. Mas você precisa obedecer, porque o Senhor disse assim que nós devemos colocar tudo em primeiro. O que pertence ao Senhor? Êxodo 13:13 diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos seus jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Isso então é muito forte para as nossas vidas, porque o Senhor ele diz assim: se você não quiser resgatar, você quebra então o pescoço dele. Se você não quiser então fazer, você vai ser então sacrificado. Preste atenção e olhe bem para aquilo que eu vou falar para você. Não existe nenhuma pessoa na terra que não coloca, ou melhor, que não é dizimista diante de algo. Ou você coloca nas mãos do Senhor, ou o diabo vem e quebra. Quantas e quantas pessoas, se você for calcular o nível de perca que já teve até hoje, você vai perceber que isso é aquilo que você deixou de colocar no altar do Senhor, e muitas vezes mais. Há um princípio, e esse princípio você precisa obedecer. E quando você obedece, você então tem a bênção. Os primogênitos dos jumentos devem ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro,
porque isso é muito importante. Isso deve ser aplicado às nossas finanças, porque os 10 primeiros por cento, ele diz: se você não trouxer a mim, você vai perdê-los. Se você entrega 10 ao Senhor, os primeiros 10 ao Senhor, a Bíblia diz que ele vai resgatar tudo aquilo que vai então ficar nas suas mãos. Isso é muito importante, muito poderoso para a nossa vida, né? Então, vamos então nos aprofundar um pouquinho sobre isso nos princípios aqui. Primeiro, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Êxodo 13:13. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Então, se você não coloca diante do Senhor, o diabo vai então fazer isso. E se você coloca, ele vai resgatar os outros. Repare como o mundo está. Repare como está então a terra. As pessoas estão então vivendo cada dia pior. As pessoas estão cada dia com mais dificuldades a então fazer e a cumprir. E se você fizer o sacrifício diante do Senhor de entregar o primeiro, Deus ele vai se comprometer em cuidar de todo o restante para a sua vida. Como você precisa então ver? Existem as categorias do puro e do ímpio, né? Então, se for puro o primogênito, ele deve ser então sacrificado. Você não pode deixar para colocar diante do Senhor aquilo que já não te custa mais nada, aquilo que não é bom, aquilo que não é puro, aquilo que não é o primeiro, que não é então adequado. Se for impuro, deve ser resgatado como sacrifício de um puro. Você então jamais vai conseguir então viver dessa maneira. As perguntas: quando nós nascemos, em qual categoria está o nosso espírito, puro ou impuro? Quando nós nascemos, em qual categoria está o nosso espírito, de puro ou de impuro? Claro, de impuro, porque todos nós nascemos então em pecado. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos perceber que quando nós nascemos, nós nascemos com uma categoria de impuro. Mas e Jesus, puro ou impuro? Claro que puro, Jesus nasceu puro. Então significa que Jesus é a primícia do dízimo de Deus. Jesus, ele é o primeiro, aquele que então foi sacrificado então. Veja, se você dá o dízimo primeiro, você então não paga as contas e depois vê que sobra alguma coisa para o dízimo. Você primeiro dá o dízimo, então não apenas é 10%, mas sim os 10 primeiros por cento. Por que é necessário você fazer dessa maneira? Deus ele trabalha com princípios. E você tem então 10 partes. Presta atenção, você tem 10 partes. E nessas 10 partes que você tem, se você então pega uma dessas partes e coloca então diante do Senhor como princípio, Deus vai abençoar as 9 partes que ficarem em suas mãos. Então a proteção, a bênção, a blindagem do Senhor sobre a sua vida, ok? Se você então pegar e não colocar ela diante do Senhor e usar as 9 para pagar, aí você vai pagar o aluguel, vai pagar a prestação, vai pagar isso, vai pagar aquilo outro. A hora que você pegar então aquela parte para entregar no altar do Senhor, você vai ser dizimista, mas você não vai ser dizimista do primeiro. E por você não ser dizimista do primeiro, o diabo, o devorador, vai roubar a sua vida. Porque o roubador, o cortador, o migrador, o destruidor é para isso. É só para causar então esses problemas e essas discórdias sobre cada um de nós. Então Jesus ele é o princípio, Jesus ele é o primeiro, Jesus é aquele que vem acima de tudo. Por isso que eu e você devemos então fazer o primeiro e entregar o primeiro ao Senhor. Romanos 5,8 diz assim: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora. Quando você dá o primeiro para Deus, o restante ele é resgatado. Quando você dá o primeiro para Deus, todo o restante ele é resgatado, abençoado e direcionado diante do Senhor. Isso é forte, não é? Isso é um princípio forte para a nossa vida. Segundo, os primeiros frutos devem ser ofertados. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim:
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então você precisa compreender que os primeiros frutos devem ser ofertados ao Senhor. Quando você então entender esse princípio, talvez você que está nos acompanhando já o entende, faça sempre ao Senhor o primeiro e o melhor. Entregue ao Senhor o primeiro e entregue ao Senhor o melhor. Sempre, em todas as etapas da sua vida, entregando a Deus o primeiro e entregando ao Senhor o melhor. Êxodo 23:19, tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Você precisa levar ao Senhor o melhor, aquilo que então te custa, aquilo que então realmente é algo de valor para a sua vida. Você não dá aquilo que não presta para ninguém. E você não deve fazer isso diante do Senhor de forma alguma. Se é preciso fé para dar o primeiro, é preciso fé para crer que 90% será resgatado e abençoado, e valem mais do que o 100% amaldiçoado. É preciso ter fé para dar então o primeiro ao Senhor. Se você então tem fé para entregar o primeiro ao Senhor e os 10% ao Senhor, você precisa ter fé para que aquilo que ficar em suas mãos, o 90%, você fará muito mais do que o 100%. O que você prefere, ter 90 abençoado ou ter 100 amaldiçoado? O que você prefere para a sua vida? Eu prefiro ter 90 abençoado, e assim eu faço muito mais com isso. Veja o que Gênesis 4 diz, versículo 3 ao 5. Voltou a dar à luz, e dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado então algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Gênesis 4, do 2 ao 5. Uma passagem clássica de que quando Abel, ele pega então a sua melhor cria e coloca diante do Senhor, e Caim pega a sua pior coisa diante do Senhor. Deus recebe a de Abel e rejeita a de Caim. Caim então fica enfurecido e acaba então cometendo um ato de homicídio diante da sua família. Note que o Senhor, ele tem então seus princípios para se estabelecer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa e sobre a sua casa. O que representa então o Senhor? Representa quem é o primeiro na sua vida, mesmo onde vão os primeiros 10% da tua vida? Te relembrando aqui, onde está, onde você tem colocado o princípio do primeiro? Na farmácia? No posto de combustível? No mercado? No bar? Em que? Na dívida do banco? Em que você tem colocado os primeiros 10%? Decida colocar diante de Deus e você vai ver Deus abençoando a sua vida. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Os primeiros frutos devem ser ofertados ao Senhor. Grave sempre e grave bem esse princípio. Eu estou te dando chaves, eu estou te dando então aqui pontos que pode fazer uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida e no seu caminho. Terceiro, o dízimo precisa ser o primeiro. Levíticos 27:30. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas, pertencem ao Senhor e são consagrados então ao Senhor. Então veja, você
Não basta você entregar os 10, como eu disse agora há pouco, você precisa entregar o primeiro 10. Em Malaquias 1:12 diz assim: Deus nos adverte, mas vocês o profanam ao dizendo que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. Meu Deus. No 13 diz assim: quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes, e oferecem então em sacrifício, deveria eu aceitá-los em suas mãos? Pergunta o Senhor. E no versículo 14 diz assim: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, e depois sacrifica o animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre todas as nações. As pessoas, elas pegavam, irmãos, veja bem, olha que coisa feia. Existe uma passagem também muito clássica sobre isso, que é a passagem de Ananias e Safira. Porque as pessoas, elas pegavam aquilo que sobrava, aquele animal defeituoso, porque os animais defeituosos eles não serviam para comércio, não serviam para produção. Vou entregar ao Senhor. E aí eles levavam então, e o Senhor ele deu então aqui uma direção. Quando então Ananias e Safira pega, e eles dizem assim: bom, eu vou vender a minha propriedade, vou entregar então aos pés dos apóstolos. E eles chegam então diante do apóstolo Pedro e falam assim: bom, ó, eu vendi minha propriedade por tanto, e aqui está então a minha parte. Mentiu, blasfemou, e a Bíblia diz que ele morreu imediatamente. Sua esposa chega e mente também diante e morre também imediatamente. Por quê? Nós não podemos fazer dessa maneira. Tudo é teu aí, está nas tuas mãos. Você decide o que você fazer. Tem pessoas que pegam, vou dar alguns exemplos para você. Entenda bem. Se você estiver ouvindo essa mensagem, sinta o Espírito Santo de Deus falando com você. De repente você ganha R$1.000. Seu dízimo seria R$100. Sua primícia seria essa, entregando ao Senhor os seus R$100. Só que você tenta enganar o Senhor. E você pega o seu envelope e coloca então R$50, R$70. Isso você está acarretando como uma maldição para a tua vida. Não faça isso, não entregue então animais defeituosos ao Senhor. Mas pastor, mas eu recebo 5.000 por mês. Como eu vou entregar então R$500 na casa do Senhor? Você prefere entregar R$500 de um dízimo de 5.000 ou você prefere ganhar um salário mínimo? Você precisa então ter fé. Deus está abençoando a sua vida. Deus está mudando a sua história. E à medida que Deus está mudando a sua história, abençoando a sua vida, você precisa ser uma pessoa grata e satisfeita diante de Deus. Uma pessoa que ganha, vou dar um exemplo de 2 pessoas aqui que Deus recebe o seu dízimo. Uma pessoa que ganha R$1.000, ela vai lá, pega R$100 e coloca então e consagra ao Senhor, entrega ao Senhor. Essa pessoa será totalmente abençoada. Os 90%, os R$900 que ficar nas suas mãos vai ser extremamente abençoada. E ela então vai viver uma vida próspera, com certeza. A pessoa que ganha R$5.000, olha, 5 vezes mais essa primeira pessoa. Só que ela engana o Senhor. Ela tenta enganar o Senhor, melhor dizendo, né? Porque Jesus ninguém vai enganar ele. Aí ele pega R$400, ó, tá dando 4 vezes mais a primeira pessoa, correto? Mas ela pega então R$400 e coloca então. Deus não recebe. Sabe por quê? Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com números. Deus trabalha, sabe com o quê? Com fidelidade, com fé. Você recebeu R$10, seu dízimo é 1. Você recebeu R$100, seu dízimo é 10.
Você recebeu então R$1.000, seu dízimo é 100. Você recebeu R$10.000, seu dízimo, então é 1.000. E assim sucessivamente. Dízimo é a 10ª parte daquilo que chega em nossas mãos. E eu então aplico diante do Senhor. Ok? Os primeiros 10% vão para a casa do Senhor, separado, consagrado, o meu melhor, diante daquilo que eu então creio. Porque Êxodo 13:14 diz assim: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os homens quanto os animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo ventre, resgatamos os nossos primogênitos. Então entenda o que eu quero dizer para você nesse princípio. Veja bem, aqui está um texto clássico para aqueles que já têm filhos. Hoje, quando eu pego, por exemplo, meus filhos pequenos, o Isaac e o Lucas, e o Isaac pergunta bastante, e de repente o Isaac pode perguntar para mim: mas pai, por que você está dando então esse dinheiro então no altar? Por que você está dando então esse dinheiro na casa do Senhor? Eu vou dizer para ele: filho, com mão poderosa o Senhor me tirou. Papai fazia isso, papai fazia aquilo, papai fazia aquilo outro. Eu era assim, nós não tínhamos nada. E aí o Senhor nos abençoou. Por isso que eu faço então e pratico esses princípios. Isso é muito forte, né? Muito poderoso para a nossa vida, não é? Deus é o primeiro na sua vida? Pergunta para você. Deus é o primeiro na sua vida? Você entendeu a palavra de hoje? Entendeu? Não é sobre dar dinheiro para Deus. Isso é muito pouco. Porque dar dinheiro, uma pessoa rica pode chegar e dar um monte de dinheiro na igreja para Deus. Pode fazer um monte de trabalho social, mas não é isso. É sobre dar o primeiro e o melhor. O que você tem de melhor? Deus, Senhor. É sobre então você entregar isso. 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Você não pode dar e ficar com pena, porque o grão de trigo precisa morrer, a oferta precisa morrer. Você não pode dar um valor na igreja e ficar: ai meu Deus, vai fazer falta para mim, essa oferta vai estar viva, e ela nunca vai produzir então, o fruto que ela poderia então dar. Você precisa sacrificar ela no altar e esquecer dela, e ponto. E o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. Quem passar no teste do dinheiro estará melhor qualificado para passar nas demais provas então da sua vida. Cada uma das pessoas que passar por esse teste vão passar então pelas provas difíceis da vida. Um provérbio popular diz assim: o que eu guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Porque a única forma de você adquirir tesouros nos céus é você fazendo isso. É você sendo generoso. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. A pessoa pode falar que canta, a pessoa pode falar que então prega, a pessoa pode falar que é um grande intercessor, uma grande intercessora, mas eu te pergunto, é fiel ao Senhor? Se não for, de nada isso vale. Sabe por quê? Porque o dinheiro é a única prova da sua real fé diante do Senhor. E quando você faz, você está demonstrando isso. Malaquias 3:10: tragam o dízimo todo ao templo, ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos,
que nem terão onde guardá-las. Ele deu a vida por você. E você pode então entregar a Ele aquilo que pertence a Ele? Você vai dar o que para Ele? O resto, a sobra ou as primícias, você vai entregar ao Senhor. A sua primícia santifica e protege todo o restante dos seus recursos. Eu concluo essa mensagem dizendo a vocês, Salmo 34, versículo de número 8. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Eu não sei como você viveu até aqui, eu não sei como você passou até esse dado momento, mas eu gostaria que você colocasse a sua vida em ordem diante de Deus, sendo fiel, sendo uma pessoa direcionada por Deus, ouvindo então os princípios e o caminho do Senhor, para que assim você possa avançar, seguir e viver então em cada direção, em cada situação, em cada circunstância, o melhor que Ele tem para a sua vida e para a sua família. Faça isso e você viverá o melhor. Vai aparecer agora aí para você a nossa conta bancária, o nosso Pix também, que você possa ser fiel ao Senhor, um generoso fiel diante do Senhor, que você possa então entregar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias ao Senhor. Estamos adentrando mais um mês, estamos passando por mais uma fase, que você possa então colocar o seu coração e dizer assim, não, a partir de agora, tudo que chegar em minhas mãos, eu fico muito feliz. Nós temos alguns jovens, e alguns jovens que eles mandam oferta, ou eles dizimam, de centavos, sabia? De repente eles enviam lá tipo 40 centavos, 50 centavos. Por quê? Porque são os valores que eles receberam. Talvez eles receberam ali R$5 é 50 centavos, R$4 é 40 centavos. E aí eles entregam diante do Senhor. Essas pessoas serão muito abençoadas. Nós não estamos falando de valores, nós estamos falando então de princípios. Seja aquilo que for. Pastor, como que eu faço para dizimar meu ticket de alimentação? Porque algumas pessoas pensam que não devem dizimar do ticket de alimentação. Eu vou te dar uma dica para você. O ticket de alimentação é para você comprar o quê? Óbvio, né? Alimento. Ok. Você recebe R$300, R$200 de ticket de alimentação. R$200. Qual é o dízimo de R$200? R$20. A hora que você estiver comprando então com o seu ticket de alimentação, compre então aquele percentual que está e faça a doação então na nossa associação, para abençoar então as famílias carentes. Você vai estar dizimando daquilo que está lá. Veja que você precisa fechar todas as portas. Veja que você precisa fechar todas as brechas da sua vida, para que o diabo não venha entrar, para que o diabo não venha então devorar a sua vida e as suas finanças, de tudo, aquilo que chegar em suas mãos. E conforme diz então esse último texto que nós falamos, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem, desfrute, deguste, e o Senhor com certeza vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Decida hoje ser um fiel dizimista na casa do Senhor. E não ser apenas um dizimista, mas ser um dizimista primiciante, que vai entregar então os 10% e os primeiros 10% ao Senhor. E será generoso, generosa diante de Deus, e você vai ver a sua vida ser abençoada. Quero orar pela sua vida. Pai, quero orar, Senhor, pela vida de cada uma dessas pessoas, que haja, Senhor Deus, a sua bênção, a interpretação através do teu Espírito, dessa palavra, desse momento, ao coração de cada um deles. E que o Senhor possa, ó Deus, os impulsionar para novos horizontes, para novos projetos, para novas dimensões, através da fé e da determinação de seus corações.
Em o nome de Jesus nós te pedimos e te adoramos. Amém e amém. Você que está conosco até agora, se você foi abençoado com essa palavra, escreve nos nossos comentários: eu fui abençoado, eu estou sendo abençoado, eu serei abençoado. Coloque aí então, e assim juntos nós vamos avançar. Tá bem? Lembre-se, temos a primeira mensagem e a segunda mensagem, que você então pode estar acompanhando. A primeira mensagem falamos sobre tudo é a partir do coração. E a segunda mensagem é que a nossa vida tudo é um teste. Então que nós possamos então aprender. E essa, o princípio do primeiro. Aprenda, viva e desfrute de uma vida abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Deus te abençoe.